Olá, galerinha, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Lécio Luiz e dessa vez nós vamos falar sobre intertextualidade. Professor, o que seria uma intertextualidade? Imagina você nascendo hoje e recebendo várias informações. Uma de cá, outra dali, outra de lá, um do pai, outra da mãe, outra do avô. Isso aí é uma intertextualidade, ou seja, informação de vários lugares que vai formando uma cultura, vamos dizer dessa forma, né? A intertextualidade seria a junção de temas, ou seja, a junção de textos, certo? A intertextualidade é um conceito que indica a relação entre vários textos. Ela acontece quando o autor usa referências de outras produções textuais. Isso pode ocorrer de forma explícita e implícita. Então, a intertextualidade ela é dividida em duas categorias, a explícita e a implícita. Vamos ver aí, então, o que seria a explícita. Como é que seria isso? A explícita é algo que a gente consegue perceber nitidamente, né? Por isso a gente usa até as aspas, ou seja, a gente pega uma frase de outra pessoa, coloca no nosso texto e coloca lá o autor. A modalidade explícita, exemplo, são as citações que em geral são marcadas pelas aspas. As principais características dessa categoria são fácil identificação de intertextualidade por parte do leitor, não necessidade de conhecimento prévio, ou seja, você não precisa conhecer outro termo anterior, né? Vai ficar lá bem claro a frase para você pesquisar ou ler, né? Relação direta com o texto original. Conhecimento prévio. Em contrapartida, a modalidade implícita é mais sutil, né? A modalidade implícita você já precisa ter conhecimento prévio, você precisa ter conhecimento daquele texto, senão você às vezes não consegue perceber, beleza? Existem 10 tipos principais de intertextualidade. Vamos falar sobre esses 10 e vai ser em rápidas pinceladas. Vamos lá? Então vamos falar da citação, que é o caso do texto da intertextualidade explícita. A citação, você já vê bem claro quem é o autor. Eu deixei ali um exemplo ali. Segundo Martin Luther King, a injustiça no lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Frase de Martin Luther King. Já coloquei lá entre aspas para dizer que aquela frase ele tem dono, ela não é do professor Lécio, beleza? Então vamos lá. A paráfrase. A paráfrase também há a referência à fonte, contudo, diferentemente do que ocorre na citação, aqui o autor utiliza as próprias palavras para reproduzir o que foi dito no texto. Dito de outra maneira, a paráfrase reafirma o que foi dito na referência, mas recria o texto mantendo a ideia original. Vejamos um exemplo de paráfrase. De grão em grão, a galinha enche o papo. Beleza, essa frase a gente já conhece. Agora vamos fazer aí uma imitação, né? Com palavras diferentes. Né? De moeda em moeda, a criança enche o cofrinho. A ideia é a mesma, só que de forma diferente, beleza? Então a paráfrase mantém a mesma ideia falando de forma diferente, tá certo? Perceba que apesar de usarem termos diferentes, os dois textos fazem menção à mesma ideia, a de que a consistência leva ao resultado desejado. Então, vai guardando que você consegue chegar lá, beleza? Essa é a ideia. Alusão. Alusão é quando eu faço menção de um outro texto para servir de base para o meu. Vamos ver aqui o exemplo? Essa solução agrada a gregos e troianos. Quem já ouviu falar da Guerra de Troia, né? Os gregos e os troianos eram inimigos. E aí, quando eu uso essa expressão, eu estou dizendo, eu tenho que agradar a todos, né? Então, eu arrumei uma solução pacífica, beleza? Essa seria a ideia. Então, a alusão, ela faz referência quando o texto remete a uma determinada obra ou personagem ou situação retratada em outros textos, tá? Beleza, então.
Agora a tradução. A tradução, todo mundo sabe que é uma tradução, pegar lá do hebraico, trazer para o português, pego lá do inglês, trago para o português, ou do português traduzo para o inglês. Ou seja, fazendo aí essa intertextualidade, trazendo interpretações de um outro idioma, né? Muitas das vezes também a gente não consegue ser fiel a outro idioma. A palavra saudade, né? Em alguns idiomas não existe a palavra saudade. Aí você tem que dar teu jeito aí para poder traduzir essa palavra para outros idiomas, beleza? Então vamos lá. A tradução é uma atividade que abrange a interpretação do significado de um texto em que uma língua é a produção de um novo texto em outra língua como sentido equivalente, sentido parecido. Show de bola? Vamos lá para quinto tipo de intertextualidade, que é a bricolagem. O que é bricolagem, professor? A bricolagem são pequenos textos que você vai fazendo aí, é tipo um retalho, né? Uma colcha de retalho. Você vai colocando pequenos textos para construir um novo texto. Simples assim. Então vamos lá, o filme Shrek, ao abordar diferentes contos de fada, mesmo de forma irônica. Então ali o Shrek tem vários personagens, né, vários contos de fada, e ali ele está fazendo uma bricolagem, beleza? Vamos ver outra situação aí, a epígrafe. A epígrafe é quando a gente tem um texto motivador para desenvolver, né, argumentos. E eu trouxe aí um exemplo aí, uma frase de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então eu deixei aí uma frase para introdução e através dessa frase eu vou desenvolver os meus argumentos, ou seja, as minhas ideias. Mas tem uma frase ali, ou seja, um texto ali para motivar o meu desenvolvimento. Então a gente chama de epígrafe, beleza? Vamos para o sétimo tipo aí, a paródia. A paródia é um tipo de intertextualidade que se utiliza de crítica para distorcer e reescrever o texto-fonte de uma forma irônica. O que é ironia? Ironia é o deboche, é o sarcasmo, né? E a gente tem aqui o poema de Gonçalves Dias, que ele estava exilado em Portugal, e ele cria um poema muito lindo, né? Que alguns versos ali dão base para o hino nacional. Vamos aqui, a minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, lindo de morrer. Agora vamos para cá no texto parodiado. Minha terra tem fanqueiros, onde canta o MC, tem axé e sertanejo, não sei por que estou aqui, eu estou aqui, né? Então, o cara está aí ironizando o Brasil, né? Desqualificando o nosso país, né? Dizendo que nada disso presta e o que eu estou fazendo aqui, né? Desvalorizando o nosso país, ironizando o nosso país, beleza? Então isso aí é uma paródia. Vamos ver agora o pastiche. O pastiche é parecido, só que ele não tem essa finalidade irônica, né? Muitas das vezes pode vir com uma ironia também. Então vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo aqui de um pastiche que eu trouxe aqui, a oração do bebum. Vamos ver essa oração do bebum. Uísque e vodka que estão no bar, alcoolatrado seja o nosso fígado, venha a nós o copo cheio, nunca apenas pelo meio seja feita a nossa cachaçada, assim no boteco como na calçada. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas bebedeiras, assim como nós perdoamos a quem não tenha bebido. Não nos deixai cair na Coca Diet, mas livra-nos da água gasosa Barman. Então é aí uma ironia também, né? Um deboche, mas com uma finalidade diferente. Seria uma imitação da oração do Pai Nosso, né? Com todo respeito, sou um cristão, não tem nada contra, é só um exemplo aqui, beleza? Então vamos lá, crossover. A tradução dessa palavra quer dizer cruzamento. É um tipo de intertextualidade comum no universo cinematográfico. Ele acontece quando um personagem de uma trama aparece em outra,
Um exemplo dessa estratégia é o filme Batman versus Superman. Quem já viu esse filme aí? É um filme, né, cheio de ação, A Origem da Justiça, no qual há um encontro de dois heróis de histórias diferentes em um mesmo enredo. E aí a gente chama de cruzamento, crossover. Seria essa junção de personagens de histórias diferentes, beleza? E para a gente fechar aí, tem o hipertexto. O que quer dizer hiper? Hiper é grande, né? E o hipertexto, ele dá alternativas para você. Você entra lá para pesquisar, o texto tem vários links, e esses links te levam a textos que falam do mesmo assunto e que são equivalentes também. Então você aí tem várias opções dentro de um próprio texto para pesquisar sobre o assunto, te levando para outros textos através desses links e hiperlinks. Cara, nós já chegamos ao final, viu como é que foi o bate-bola pac-puc, prac-pruc-pruc-pruc, rapidão? É isso, cara. Estuda com a gente, fica com a gente aí, vai passar nessas provas mole. Um abraço para você, muito obrigado, Deus te abençoe, bons estudos e até o próximo vídeo. E eu fui! Tchau!